de todo o país estão a aumentar com pedidos para a utilização da máquina que substitui as funções dos pulmões e do coração. Por causa disso, o Hospital de São João, um dos maiores centros ibéricos desta técnica, alargou a formação de médicos e enfermeiros. A equipa salva agora doentes que antes eram dados como casos perdidos. Apesar disso, a maior gravidade dos casos Covid fez aumentar em 40% a mortalidade. O meu primeiro resgate era um jovem de 20 anos, 18, 20 anos, que fomos resgatar ao Hospital da Guarda, 2010, 2011. E depois, mais giro e interessante, foi regressar com o jovem já restabelecido novamente ao Hospital da Guarda. Para mim ainda é um bocadinho novidade os resgates. É mais ou menos há um ano que eu passei a integrar a equipa da ECMO e nunca imaginei que a situação de pandemia fosse a seguir a ter encarado este desafio. José Amado é o mais recente elemento da equipa de 20 profissionais dedicados ao ECMO. Quis a pandemia que o cardiologista e intensivista entrasse em formação acelerada perante o aumento de pedidos para suporte de vida na máquina que faz a função dos pulmões e coração. Só na última semana, estes especialistas do São João foram buscar 4 doentes a outros hospitais, 2 deles fora da área de referência. O resgate que fizemos há mais de uma semana na Amadora Sintra foi o meu primeiro fora daqui da nossa área de residência. O número de doentes que nós temos em ECMO é maior do que era previamente e espera-se, e as solicitações continuam a aparecer e começar a tratá-los passou a ser o dia-a-dia, no fundo. A unidade tem, nesta altura, 17 doentes em ECMO, 15 Covid e 2 não Covid. O enfermeiro Fernando Miranda foi dos primeiros a alinhar no que na altura era uma inovação em Portugal. Já conseguimos perceber que seria uma tecnologia de futuro para a medicina intensiva e o facto de os colegas perceberem que precisam de nós e nós vamos resgatar. Isso é 80% do processo de resgate. Nós depois só somos um elo para depois melhorar a saúde doente. O elo que começa nessa identificação precoce dos casos mantém-se nos longos internamentos que o Covid tem imposto, com uma mudança do oxigenador da máquina para evitar obstruções no circuito. Tá? Tudo pronto? 1500. Aqui estamos a assistir à conexão das novas cânulas no circuito antigo. Foi tudo muito rápido, o doente não teve qualquer repercussão, mas é preciso fazê-lo com alguns cuidados e é sempre um período de algum risco para o doente. Portanto, tem que haver concentração máxima, tem que estar tudo programado para se fazer em condições ótimas. A sincronia da equipa alia-se à máquina para que a técnica seja uma arma determinante em doentes antes dados como perdidos. O ECMO não trata o Covid. Aliás, o ECMO não trata nenhuma doença. A única coisa que faz é dar um suporte de oxigênio que permite com que se trate a doença com outros medicamentos. Pronto. Conseguimos aliviar ao máximo o ventilador para poder descansar um bocadinho os pulmões, dar tempo para que eles recuperem. Sérgio Gaião fez o resgate de todos os doentes na primeira vaga, 17 no total, nesta já mais de 30. A técnica que em 2009 Roberto Roncon trouxe para Portugal, em cenário de gripe A, tem tido cada vez mais aplicações. Temos um doente com 24 anos, 2 doentes com pouco mais de 30 anos, um doente 31 anos, que teve, curiosamente, uma complicação pós-infecciosa da Covid-19 com falência cardíaca e neste momento nós temos mais de 140 doentes tratados no ano. E quando eu comecei no primeiro ano tivemos menos de 20, não é? E portanto isto diz muito da magnitude do problema. São mais de 600 doentes tratados por este centro de referência que dá apoio ao continente e ilhas nos últimos 12 anos. A pandemia agudizou o cenário de hipercríticos. Os critérios de entrada assentam numa mais apurada análise clínica e de potenciais complicações. Em cada 3 doentes que nos propõem para ECMO, nós dizemos que não a 2. Porque consideramos que o doente é grave demais para poder beneficiar do ECMO, ou o doente não tem gravidade para ECMO. Claramente que nós na primeira vaga tivemos resultados extraordinários, uma sobrevivência de 90%. Na segunda vaga tivemos piores resultados, uma sobrevivência à volta dos 50%, são explicados
porque neste momento, em média, estamos a tratar doentes mais graves e mais complexos, e é uma percepção que eu diria que é global. Nós estamos a lidar com doentes tão no limite, que se nós não formos inteligentes e humildes, as coisas podem entrar em derrocada numa semana. E se correr mal, desmotiva toda uma equipa. Portanto, não tem sido fácil. Tem dor ao mexer? Dói? Entre a complexidade do tratamento, a falta de recursos humanos assume aqui proporções ainda mais sensíveis. Estica-se tudo nestas batalhas, travadas quase sempre no limiar da vida. Gosto mais dele assim hoje. Vamos recuperar aos pouquinhos. Isso, mexer aqui o bracinho. Isso. O Hospital da Guarda tem estado quase sempre no limite da capacidade de internamento de doentes Covid. Uma gestão mais eficaz nas transferências para outras enfermarias e até a redução da pressão nas urgências tem ajudado a resolver esta situação permanente de quase ruptura. Por aqui, vai sendo renovada dia após dia a condição de lotação esgotada. Temos estado constantemente com a taxa de ocupação sempre a 100%, quer em enfermarias, quer no serviço de medicina intensiva. A ter que servir uma população próxima das 150 mil pessoas, o Hospital da Guarda possui agora 3 unidades de internamento Covid, com um total de 104 camas, e 2 serviços de medicina intensiva, com uma capacidade para 16 doentes infectados com SARS-CoV-2. Temos conseguido gerir os internamentos, tivemos alguns doentes que foram infectados em ambiente hospitalar, em enfermaria, e isso ocupou-nos algumas vagas que no momento estão a ser realocados às enfermarias de origem, e isso tem-nos dado agora esta pequenina margem de folga para novos internamentos. E neste momento não temos a pressão da urgência. Quando tínhamos 90 doentes na urgência e 100 camas, aqui 100 camas é que estávamos com esta pressão. Hoje não, estão lá embaixo 18 doentes na urgência, quer dizer, que estão a sair, está a haver vagas, eu estou a ter conta aqui no telemóvel dos doentes que estão a sair. Há sempre a possibilidade de alocarmos uma cama suplementar. Em cuidados intensivos temos a possibilidade, num caso extremo, de termos mais 2 camas. Recentemente foram abertas 4, portanto neste momento temos 16 camas de cuidados intensivos que têm estado sempre ocupadas. Mas o pior é mesmo o esgotamento dos profissionais, que na maior parte dos casos estão sujeitos a esta pressão alta, vai já para um ano. Na primeira fase, houve gente que não aguentou, tivemos 2 depressões e mesmo uma tentativa de suicídio, que foram tirados de cá, os colegas, mas ainda agora, colegas que vieram reforçar e não aguentaram e tiveram que abandonar as equipas. Temos os mesmos funcionários que tínhamos antes, principalmente nos recursos médicos, de enfermagem e de assistentes operacionais, houve entradas de novos profissionais. Todos eles estão a trabalhar em esforço. Pedimos ajuda à psiquiatria, tem estado a ser feito um programa semanal com a ajuda de psicólogos e dos psiquiatras com os colegas. Sempre com a consciência de que nem tudo pode ser esticado. É isso, força. A África do Sul suspendeu a administração da vacina da AstraZeneca. A decisão surge depois de um estudo ter demonstrado uma eficácia reduzida desta vacina contra a variante de Covid detectada em território sul-africano. Perante um estudo que concluiu que a vacina da AstraZeneca dá uma proteção limitada nas formas leves e moderadas de Covid causadas pela variante da África do Sul, o governo sul-africano decidiu suspender temporariamente a administração da vacina. Our scientists must quickly sit together and figure out what approach are we going to use in order to effectively deploy the AstraZeneca vaccines. Os peritos aceitam a decisão e dizem que só com mais dados será possível perceber todos os riscos. That means that people who have the vaccine could potentially still be infected and still pass the virus on if they get infected with this South African variant. So it is a concern, but we do need to get a little bit more data before we know what the real risks are in terms of the South African variant and protection from the variant with this vaccine. Na Europa, também por falta de informação, mas sobre a eficácia da AstraZeneca em pessoas mais velhas, mais de uma dezena de países decidiu dar a vacina apenas a pessoas com menos de 65 anos. Um desses países é a Itália, onde a queda no número de infecções originou o alívio no confinamento em algumas regiões,
e levou milhares de pessoas para as ruas. Una liberazione, sì. Ne approfittiamo per questi momenti di libertà, sperando che continuino, poi con le varie accortezze del caso, sperando di uscirne il prima possibile. Com mais de 60 mil mortos e quase 3 milhões de infecções, Espanha tem vindo a registrar uma diminuição de novos casos, mas a pressão nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais continua elevada. Na Dinamarca, em confinamento até ao final do mês, esta segunda-feira foi dia de regresso à escola para os alunos da primária e pré-primária. Estavam em casa desde o Natal. Jeg tror, det betyder rigtig meget gladere barn og måske også nogle gladere forældre. Na Noruega, surtos das variantes da África do Sul e do Reino Unido levaram ao confinamento de perto de 500 mil habitantes na região de Bergen. No Reino Unido, o número de novas infecções está ao nível mais baixo dos últimos 2 meses. O país já vacinou mais de 12 milhões de pessoas. Receitas de IRS batem novo recorde. Apesar da pandemia, o fisco arrecadou só em IRS mais de 13.500 milhões de euros. O governo reconhece que o acordo conseguido na TAP tem medidas muito duras para os trabalhadores. Já o Sindicato do Pessoal de Voo sublinha que com o acordo foram salvos os empregos de 580 tripulantes. 6 acordos com 15 sindicatos tentam aliviar o peso da reestruturação que vai atingir a TAP. O governo diz que este entendimento é essencial para a sobrevivência presente e a sustentabilidade futura da companhia, mas reconhece os sacrifícios. Existe a plena consciência de que as medidas previstas nos acordos são muito duras para os trabalhadores da TAP e que os acordos não poderiam ter sido alcançados sem a compreensão demonstrada pelos sindicatos em relação à muitíssimo difícil situação que a empresa vive. Além dos cortes salariais de 25% acima dos 1.330 euros, o plano inicial da TAP previa a saída de várias centenas de trabalhadores das diversas áreas de atividade. O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil destaca que este acordo salva o emprego a 580 tripulantes e acrescenta: mais postos de trabalho poderão ser salvos em função da quantidade de tripulantes que aderirem às medidas laborais de adesão voluntária. Também o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves sublinha que o acordo evita 174 despedimentos nesta área. A RTP sabe que no caso do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil poderá haver dificuldades na aprovação do acordo em Assembleia Geral, com vários associados a discordarem de medidas constantes do documento saído das negociações com a empresa. Metade dos restaurantes em Portugal estão fechados e muitos proprietários admitem não conseguir pagar salários. Os indicadores económicos mostram, no entanto, que o atual confinamento está a ter um efeito menos pesado na economia em comparação com o início do ano passado. Com o agravamento da pandemia, o país voltou a fechar em janeiro, mas o trambolhão da economia pode ter sido menos grave do que aquele que aconteceu no primeiro confinamento. Em abril de 2020, a economia tinha caído 18,1%, quando comparado com o ano anterior. Agora terá recuado menos de metade, 7,7%, sugerem os dados diários divulgados pelo Banco de Portugal. No entanto, isso não se sente na restauração. A perda de receitas levou mais de metade dos estabelecimentos a fechar as portas. Segundo o inquérito da associação que representa o setor, apenas 26% dos restaurantes recorreram ao serviço de takeaway. Foi o caso de João Librado. Tem um espaço em Coimbra, emprega 15 pessoas. O takeaway vale o que vale, mas temos que trabalhar, temos que aguentar e não há volta a dar. Mais vale, digamos assim, faturar o pouco que a gente fatura, mais vale estar cá presentes do que ir para casa e jogar a toalha ao chão. Um quinto dos restaurantes diz que não pagou salários em janeiro e os que pagaram admitem que tiveram de recorrer a empréstimos. Tenho salários, tenho despesas, tenho as despesas inerentes a este espaço. Sem dúvida que vejo com preocupação, acho que vai ser mesmo uma luta que vamos ter que travar. A maior parte das empresas vão fechar porque não há capacidade, isto é, os apoios não estão a chegar,
Estamos a falar da gente, por exemplo, no nosso caso, há 6 meses ou 7 meses à espera de apoios que, enfim. João Librado é um dos empresários que não acredita que o futuro possa trazer melhores dias para este setor. Para fevereiro, 1/3 dos restaurantes estima perder mais de 75% da faturação. Face a este cenário, quase 40% das empresas pondera avançar para a insolvência. O setor dos casamentos está a ser um dos mais penalizados pela pandemia. Um estudo conclui que mais de 1/3 das empresas deste setor tiveram perdas na faturação, na ordem dos 90%, em 2020. Este estudo analisou centenas de empresas das mais diferentes áreas, como roupa para noivos, fotografia, organização de bodas ou mesmo orivesarias. Conclui ainda que 18% não tiveram qualquer faturação. Dos mais de 6.200 casamentos agendados para 2020, só se realizaram pouco mais de 1.000. Mais de metade das empresas não conseguiram sequer remarcar todos os adiamentos e mais de 1/3 foram mesmo obrigadas a devolver os adiantamentos. A receita de IRS bateu um novo recorde em 2020, apesar da pandemia. No ano passado, o fisco, arrecadou mais de 13.500 milhões de euros no imposto sobre o rendimento das famílias. É o valor mais alto de sempre, num ano em que a economia terá registado a maior queda dos últimos 50 anos. Os dados são da Direção-Geral do Orçamento, foram divulgados pelo jornal online Dinheiro Vivo, o nível de emprego acima do esperado, o aumento dos rendimentos e os efeitos de alguma receita que transitou de 2019 explicam esta subida do IRS. Os valores cobrados de IRS o ano passado superaram assim até a previsão do próprio Ministério das Finanças. Uma investigação internacional fez a radiografia do dinheiro que entra no Luxemburgo para fugir aos impostos em outros países. A Open Lux, é assim que se chama, foi desencadeada por 17 meios de comunicação social internacionais que analisaram durante mais de um ano aquele que é considerado um dos 5 principais offshores do planeta. Assim, esta investigação concluiu que há no Luxemburgo 55.000 empresas que gerem ativos de pelo menos 6,5 bilhões de euros. Cerca de 2/3 dos fundos mundiais de investimento têm sede no Grão-Ducado. Destes, 80% representam, isto tudo, risco de lavagem de dinheiro. O jornal francês Le Monde revela que há no Luxemburgo milhares de empresas fantasma, sem escritório, sem trabalhadores. São criadas por multimilionários apenas para fazer crescer as fortunas. Uma investigação que analisou mais de 3 milhões de documentos. Chama-se Open Lux, um ano de investigação liderado pelo jornal francês Le Monde, com outros órgãos de comunicação social de vários países. Conclusão: Luxemburgo, um paraíso fiscal no coração da União Europeia, milhões e milhões de euros que escapam aos países vizinhos em impostos. 55.000 empresas offshore gerem ativos na ordem dos 6,5 bilhões de euros, cerca de 30 vezes a riqueza produzida por Portugal. Das cerca de 260.000 sociedades luxemburguesas, praticamente metade não existe. São empresas fantasma, sem escritório ou empregados, criadas por multinacionais, milionários, desportistas, políticos e famílias reais. Nomes: Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Shakira, empresas como a Amazon, a Pfizer, Altice ou até o rei do Bahrein. Mas há mais. A forte suspeita de lavagem de dinheiro liga o Luxemburgo à máfia italiana e russa, assim como se descobriu um fundo secreto gerido pela extrema-direita italiana. 90% das empresas no país pertencem a estrangeiros. A França lidera a lista dos beneficiários, Portugal em 6º, depois de luxemburgueses, belgas, alemães e italianos. Um pequeno país com pouco mais de 500 mil de habitantes concentra grande parte da riqueza mundial. Porquê? Responde o Le Monde. Engenharia financeira de alta qualidade, falta de tributação e descrição. E um nome: Jean-Claude Juncker, antigo primeiro-ministro do Luxemburgo e mais tarde presidente da Comissão Europeia, ligado aos escândalos de 2014 com o Lux Papers e em 2016 com os Panama Papers.
A partir de registros públicos, os jornalistas seguiram o rastro do dinheiro, cruzaram nomes e dados e, tal como nas anteriores investigações, chegaram à mesma conclusão. Luxemburgo, um oásis fiscal. O julgamento de destituição de Donald Trump por incitamento à violência e insurreição no Capitólio arranca amanhã. Durante 4 dias, acusação e defesa vão expor argumentos perante o Senado. O antigo presidente já disse que não vai comparecer no julgamento. No ataque ao Capitólio morreram 5 pessoas. Reportagem do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos. You solemnly swear. Democratas e republicanos chegaram a acordo quanto às regras para a destituição de Donald Trump por incitamento à insurreição. O julgamento começa com um debate de 4 horas e votação sobre a constitucionalidade do processo. Há 2 semanas, dos 50 senadores republicanos, 45 disseram que Donald Trump não podia ser julgado por já não ocupar o cargo. O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, pensa de maneira diferente e garante um julgamento justo. Truth and accountability are essential. Some people say, oh, let this go away. Oh, no. When something as horrible, as dastardly that happened on January 6th occurs, you cannot sweep it under the rug. Donald Trump já disse que não vai comparecer no julgamento. Os vídeos do assalto ao Capitólio que aconteceu a 6 de janeiro vão ser exibidos como prova. Morreram nesse dia 5 pessoas. A maioria desses vídeos foi gravada pelos apoiantes de Donald Trump. Depois da votação da constitucionalidade, acusação e defesa têm cada uma, respectivamente, a partir de quarta-feira, 16 horas, 2 dias, para apresentar os seus argumentos. O processo de destituição vai prolongar-se durante a próxima semana. As testemunhas só serão chamadas durante o julgamento, depois de uma votação sobre a necessidade da sua convocação. I think the trial is stupid. I think it's counterproductive. He threatened the integrity of the democratic system, interfered with the peaceful transition of power and imperiled a co-equal branch of government. Donald Trump já faz história ao ser o primeiro presidente norte-americano a passar por 2 julgamentos de destituição. Há um ano foi absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso no caso da pressão sobre a Ucrânia. Desta vez, para ser condenado, será preciso que 17 republicanos votem ao lado dos 50 senadores democratas. Ricardo Guerreiro e João Ricardo Vasconcelos, RTP, Washington. Milhares de pessoas voltaram às ruas de Myanmar pelo 3º dia consecutivo. Protestos, manifestações que exigem a libertação imediata da chefe de governo Aung San Suu Kyi, detida durante o golpe de Estado de há uma semana. A população não aceita o regresso dos militares ao poder. Nos protestos por todo o país, foi na capital que a polícia tentou reprimir os manifestantes. Para já foram usados jatos de água, mas o aviso é claro: se não abandonarem as ruas, vão ser dispersados com o uso da força. A população não desmobiliza e, pelo 3º dia consecutivo, pede a libertação de Aung San Suu Kyi e o fim da tomada do poder por parte dos militares. O apelo é para a desobediência civil e para a greve geral. O movimento é liderado pelos profissionais de saúde do país. Num comunicado lido na televisão, controlada pelos militares, adivinha-se a resposta que vai ser dada aos protestos. O Papa lamenta que o processo democrático tenha sido interrompido por um golpe de Estado. Isso ha portato all'incarcerazione di diversi leader politici che auspico siano prontamente liberati, quale segno di incoraggiamento a un dialogo sincero per il bene del Paese. O conjunto dos protestos em várias cidades do país foi ordeiro e pacífico. A comunidade internacional tem sido unânime em pedir a libertação das mais de 150 pessoas detidas e o regresso de Aung San Suu Kyi ao poder. As eleições de novembro deram-lhe uma vitória com mais de 80% dos votos.
O Bayern de Munique está na final do Mundial de Clubes do Qatar, venceu o Al-Ahly nas meias finais por 2-0. O Bayern de Munique estreou-se no Mundial de Clubes do Qatar à procura do sextete nas meias finais, frente ao Al-Ahly, campeão da Champions africana. O suspeito do costume, Robert Lewandowski, abriu as hostilidades à passagem do quarto de hora. Foi o 28º gol em 27 jogos do internacional polaco esta temporada. O pentacampeão egípcio respondeu por Taher de cabeça por uma defesa fácil de Manuel Neuer. O domínio dos alemães vencedores da Liga dos Campeões era claro. Marc Roca rematou com pouca força e permitiu a El Shanawi encaixar a bola de forma segura. O Bayern, que já conquistou esta temporada a Supertaça Alemã e a Supertaça Europeia, não dava descanso ao Al-Ahly. Gnabry tentava de longe dar mais tranquilidade aos bárbaros. Os octacampeões da Bundesliga podiam ter ido para o intervalo com uma vantagem mais folgada.